E nós vamos agora ao capítulo 3, Soluções para a incontrolabilidade do capital, do ponto de vista do capital. Nós já discutimos em aulas anteriores, sobre a questão da incontrolabilidade do capital. E essa temática, não é uma temática recente, ou seja, a incontrolabilidade do capital não diz respeito apenas a uma de suas variantes, que é justamente o capitalismo. Apesar de, sem dúvida, ter se tornado bem mais obscura no século XX, ela certamente não surgiu nas últimas décadas, com o risco da era nuclear, por um lado, e, por outro, com o assustador impacto da poluição industrial e agrícola em grande escala. Os socialistas, para terem alguma esperança de sucesso, devem negar o próprio capital na qualidade de algo que seja inalterável, e não simplesmente negar uma de suas variantes historicamente contingentes, como justamente o capitalismo. O projeto socialista representa a necessidade gritante da humanidade de discutir as causas como causas no modo de controle sociometabólico estabelecido, para erradicar, antes que seja tarde demais, todas as tendências destrutivas do capital. Até os maiores pensadores que perceberam e teorizaram o mundo do ponto de vista do capital, como fez Adam Smith, tiveram de defender a ilusão interesseira de permanência do sistema. Eles justificavam essa postura argumentando que a ordem social com a qual eles se identificavam, representava o sistema natural da liberdade e da justiça perfeita. E, portanto, não seriam necessárias grandes mudanças estruturais, e muito menos mudanças fundamentais. Então, pessoal, o que a gente tinha aqui eram espécies de remédios, idealizados com o objetivo justamente de sanar as contradições existentes no próprio sistema sociometabólico do capital. É analisada aqui a solução idealista de Adam Smith, o pai fundador da economia política clássica. O postulado dele, de que as ações personalistas e limitadas de capitalistas particulares necessariamente produzem um resultado geral muito benéfico. E isso continua sendo até hoje o modelo de todos aqueles que glorificam as insuperáveis virtudes do sistema do capital. Então, assim, pessoal, para Adam Smith, o indivíduo, que empregava o seu capital para ganho próprio, mesmo sem ter consciência disso, ele acabava sendo guiado por uma espécie de mão invisível, e esse capital que ele estava aplicando, em ganho próprio acabava, de certa forma, promovendo o bem social que não estava em seus planos. Então, havia aqui um objetivo individual, um foco individual no investimento do próprio capital, mas essa mão invisível guiaria, os resultados da sua ação em benefício da própria sociedade. Ao buscar seu próprio interesse, é comum que promova o interesse da sociedade, com eficácia maior do que quando tenciona realmente promovê-lo. E o estadista que tentasse dirigir as pessoas em relação ao emprego dos seus capitais, ele iria se sobrecarregar de cuidados desnecessários. Então, não era preciso aqui haver uma ação do Estado, no sentido de direcionar o capital desses indivíduos. Em outras palavras, o objetivo aqui era deixar com que eles empregassem de forma livre o seu próprio capital. Temos aqui, obviamente, um princípio do liberalismo. Agora, como o próprio Adam Smith admitia, a intensidade do esforço do capitalista individual não é de forma alguma garantia de sucesso para si ou para a sociedade em geral, e portanto o sistema não poderia funcionar sem essa mão invisível. Hoje, Adam Smith estaria completamente perdido, pois também teria de admitir que um dos principais pilares de seu edifício explicativo, o favorecimento da indústria nacional contra a estrangeira, justificado em termos da evidente motivação racional do capitalista em relação à sua própria segurança, foi demolido por inteiro pela dominância das gigantescas corporações transnacionais no sistema global do capital. E é interessante que o próprio Adam Smith trazia em seus textos uma possível ocasião em que essa mão invisível não daria conta.
O avanço das enormes dívidas que atualmente oprimem e a longo prazo provavelmente arruinarão todas as grandes nações europeias tem sido bastante uniforme. No entanto, pessoal, ele não consegue admitir que o risco, corretamente identificado por ele, exige pelo menos alguma reconsideração de seu sistema geral, no qual ele mesmo traz aqui a famosa mão invisível. Em sua mais íntima determinação, o sistema do capital está totalmente orientado para a expansão, o que significa que está voltado nessa direção a partir de seu próprio ponto de vista objetivo, e é impelido pela acumulação, em termos da necessária instrumentabilidade de seu objetivo projetado. Então, pessoal, sem essa livre expansão ininterrupta da economia, os próprios indivíduos inseridos aqui no capital não poderiam acumular nem para si, nem para suas firmas. O capital acumulado é capital morto, ou seja, absolutamente nenhum capital. Apenas o entesouramento inútil do avarento, a não ser que seja realizado como capital, constantemente reentrando em forma expandida no processo geral de produção e circulação. O esmagador volume da acumulação capitalista está predestinado por determinações sistêmicas ao reinvestimento, sem o qual o processo de expansão e realização estaria parado, levando com ele mesmo o próprio capital e, naturalmente, todas as suas personificações dadas e potenciais. De qualquer forma, pessoal, é importante destacar aqui que o sistema do capital ele permanece incontrolável, justamente porque o relacionamento estrutural objetivo entre a intenção consciente e a exigência expansionista objetiva não pode ser revertido dentro dos parâmetros desse sistema sociometabólico particular. Hegel, assim como Adam Smith, teve de caracterizar até mesmo os indivíduos históricos do mundo como simples ferramentas nas mãos dos indivíduos do mundo. Pois bem, mas apesar desse controle benevolente da ordem capitalista por essa mão invisível, esta mão invisível não conseguiu se manter à altura das expectativas. Crises de gravidade crescente tornaram-se um aspecto inegável do sistema de perfeita liberdade e justiça natural. Então, era necessário aqui que os seus defensores oferecessem alguma espécie de explicação que também sugerisse um remédio, Era preciso explicar as crises. A mão invisível de Adam Smith não estava mais dando conta, no que diz respeito a esse conjunto de soluções para as contradições que são inerentes ao próprio sistema sociometabólico do capital. Então, as estruturas herdadas desse sistema do capital hierárquico continuam a dominar o processo de reprodução social mesmo depois da Revolução Francesa. E, é claro, os representantes de uma nova interpretação dessas dificuldades tinham de recusar e admitir as causas das dificuldades identificadas. E apesar de várias hipóteses e garantias de tranquilidade dos novos economistas, o que a gente tem aqui é o não desaparecimento das crises comerciais. Na verdade, o que a gente tinha era uma tendência dessas crises se tornarem cada vez mais graves. Mesaro cita Marshall, que trouxe uma espécie de conto de fadas do cavalheirismo capitalista, no sentido de que o rico iria cooperar mais com o Estado, bem mais tenazmente do que o faz agora, aliviando o sofrimento dos que, não por sua própria culpa, são fracos e doentes. E aqui um Schelling poderia trazer mais benefício real do que ele obteria ganhando muitas libras a mais. Sob tais condições, o povo em geral estaria tão bem nutrido e tão bem educado que seria agradável viver na terra. Nela, os salários por hora seriam altos, mas a força de trabalho não seria cara. Então a gente tem aqui a pregação das virtudes, de evitar-se o conflito com apelo às condições de conto de fada do cavalheirismo capitalista, que poderia desposar feliz o antissocialismo militante. Então, era com um discurso que estaria aqui silenciando, ou mesmo acalmando o próprio movimento socialista. Então, uma das propostas de Marshall é justamente essa não revolução, ou pelo menos uma revolução que ocorresse de forma gradual. Então a gente acaba se deparando aqui com um movimento de reformismo, justamente
aquilo que é condenado por Mesaros, né? Não existe propostas de reforma do modelo sociometabólico do capital. O que deve ser feito aqui é a substituição do próprio modelo e não reformá-lo. Então, o reformismo ele veio à tona para o movimento socialista radical no final da década de 1860 e início dos anos 1870. Em 1875, em sua crítica do programa de Gotha, Marx já destacava claramente o perigo, né, dessas práticas de reformismo. No entanto, a intervenção dele se tornou inútil. Por quê? Porque os partidos social-democráticos que emergiram, né, nos países capitalistas dominantes se movimentaram para a participação reformista em seus parlamentos nacionais. Então havia aqui a tendência, né, do surgimento dos partidos social-democráticos, com justamente as propostas reformistas. E para Mesaros, se a proposta é de reformar o sistema, esses partidos não podem levar consigo, né, a denominação de partidos socialistas. Essa tendência refletia e era vigorosamente influenciada pela teoria econômica marginalista, não somente na Inglaterra, mas também por toda a Europa. O próprio chanceler de ferro, Bismarck, queria, né, seduzir Karl Marx para que ele voltasse para a pátria, de modo a administrar adequadamente a classe trabalhadora germânica, em nome das aspirações nacional-imperialistas do capital alemão. E foi assim, pessoal, que o movimento socialista organizado, na nova fase expansionista e imperialista do capital europeu dominante, sintonizado com a forma específica da divisão entre a economia e a política no sistema do capital, rachou-se de modo fatídico entre o braço industrial e o braço político do proletariado. Então a gente vai ter aqui uma separação, né, que vai gerar o socialismo evolucionista, reformista e o socialismo revolucionário. Mas apesar de todas as vitórias do capital e dos ajustes autoparalisantes do trabalho, a incontrolabilidade do sistema em si não poderia ser remediada. Ainda durante a vida de Alfred Marshall, né, a gente vai ter aqui um progresso em direção contrária à utopia dele. Ou seja, o que a gente vai ter aqui são as contradições antagônicas da sociedade capitalista se destacando cada vez mais na forma de uma conflagração imperialista devastadora que envolveu o mundo inteiro e acabou aí, né, pessoal, acarretando a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 longos anos. Em relação à sua postulada solução nacional socialista, né, definida como harmoniosa fusão de empresários cavalheirescos com as seções racionais da classe trabalhadora, isso foi uma estratégia que, longe de levar a um Estado cheio de individualidade e elasticidade, resultou nas monstruosas desumanidades da aventura nacional e global de Hitler. Os economistas que enxergam o mundo do ponto de vista do capital não podem simplesmente ignorar a incontrolabilidade estrutural de seu sistema preferido, por mais que desejem eliminar as contradições implícitas. A mão invisível de Adam Smith foi utilizada por ele, né, e seus seguidores como o Deus ex machina, ou seja, o Deus, né, uma divindade, daria conta, né, das contradições, daria conta dos problemas, né? Isso proporcionaria os serviços necessários do totalizador ausente. John Kenneth Galbraith pensou que poderia se livrar desse mistério benevolente oferecendo uma alternativa na forma da tecnoestrutura. No entanto, no final, essa alternativa se mostrou totalmente imprópria para a enganosa tarefa da totalização. Com isso, o autor de O Novo Estado Industrial viu-se forçado a trazer o Deus ex machina de volta e, pela porta dos fundos, a recém-proclamada estrutura saudável da empresa madura para dar alguma plausibilidade às suas próprias soluções. Para todos os pensadores que compartilhavam o ponto de vista do capital, os antagonismos sociais do sistema tinham de ser evitados ou minimizados, ou mesmo transfigurados em felizes circunstâncias e virtudes, deixando ao mesmo tempo
seu potencial explosivo profundamente oculto da vista. Na próxima aula, nós vamos abordar a causalidade, tempo e formas de mediação. Bons estudos a todos e até a próxima. Entre os séculos XVIII e XIX, a Europa experimentava muitas transformações. O sistema capitalista avançava rapidamente e uma nova ordem social se estabelecia. Nesse contexto, nasceram duas grandes correntes de pensamento: o liberalismo e o socialismo. Enquanto o liberalismo buscou consolidar as relações no capitalismo, o socialismo nasceu como uma resposta a seus desequilíbrios, principalmente o crescimento da pobreza e o desemprego, e propôs outra forma de organizar a sociedade. Muitos filósofos e economistas alimentaram as ideias liberais e socialistas ao longo dos anos. Adam Smith e Karl Marx foram seus principais expoentes. Adam Smith nasceu na Escócia em 1723. Filho único de um fiscal da alfândega, aos 16 anos já estudava filosofia na universidade. Mais tarde, tornou-se professor de lógica e filosofia na Universidade de Glasgow. As ideias de Adam Smith atacavam a política econômica dos reis e o regime feudal que ainda existia em algumas regiões da Europa. Logo, os burgueses se identificaram com suas teorias, que foram de grande importância para o desenvolvimento do capitalismo nos séculos XIX e XX. Adam Smith é considerado o pai da economia moderna, e sua principal obra é A Riqueza das Nações, escrita em 5 volumes. Karl Marx nasceu em 1818 na Alemanha. Filho de um advogado da classe média, chegou a estudar direito, mas logo se voltou para a filosofia. Suas teorias são uma crítica radical ao capitalismo e foram além dos livros e das universidades. Ativista do movimento operário, Marx também propôs mudanças concretas na sociedade, como o fim da propriedade privada e das classes. Sua principal obra, O Capital, tornou-se referência mundial e influenciou movimentos políticos de esquerda ao longo das décadas seguintes. Adam Smith e Karl Marx não foram contemporâneos. Marx nasceu 28 anos após a morte de Smith. Mas se esses grandes pensadores pudessem viajar no tempo e se encontrassem, certamente teriam muito a dizer um ao outro. Os dados estão armazenados. O encontro do século. Enquanto nossa sociedade estiver dividida em classes, Sr. Smith, as relações econômicas não podem ser consideradas igualitárias, tampouco livres. A classe dominante sempre vai oprimir os mais pobres. Por isso, é preciso eliminar as classes para que não tenham... O poder do seu discurso pode iludir os desavisados, sabe, Sr. Marx? Mas vamos aos fatos. Tomemos, por exemplo, esse vinho, que, aliás, tem grande presença para uma simples taberna como essa. Muito bom. Ótimo. Para fazer este vinho, vários homens de talento trabalharam. Plantaram suas uvas, as maceraram, escolheram o carvalho ideal e deixaram-no ali, o tempo certo. É uma arte, senhor. Uma arte. Sr. Smith, vá direto ao ponto. Eu sou um homem ocupado. Pois bem, o produtor desse vinho, o que é que ele buscou fazer? Um produto com muitos predicados, muitas qualidades, apenas porque ele aprecia o vinho como nós, Sr. Marx? Não. A sua intenção é sair ganhando diante de um cenário de livre concorrência. A sua intenção é vender mais, claro. E certamente, com os vinagres que estão por aí, este vinho vai render e vai vender muito mais. Trabalhando pelos seus interesses individuais, o proprietário faz com que os outros produtores também procurem melhorar a qualidade dos seus vinhos. E assim, todos empregam mais trabalhadores especializados e melhoram a produtividade. Podem até diminuir o preço, se for o caso. É o mercado se autorregulamentando, Sr. Marx. É o que impulsiona a economia e melhora a vida dos cidadãos. Como o senhor vê, as razões que levaram esse produtor a melhorar o seu vinho
também impulsionaram toda a sociedade. Sr. Smith, o caminho do inferno está calçado de boas intenções. O senhor também acredita em contos de fada? Em vez de me tomar por ingênuo, o senhor deveria ler a minha obra. Está lá, Minha Riqueza das Nações. Li sua obra. Ótimo. Não quero ofendê-lo pessoalmente, mas uma resposta se faz necessária. Imagine, Sr. Smith, que o produtor desse mesmo vinho aveludado seja proprietário de muitos recursos, um membro da burguesia. Ele é um grande produtor, compra as melhores terras, contrata os profissionais mais destacados na arte do vinho, escolhe as melhores feiras para colocar seu produto. Afinal, ele pode pagar mais. O que vai acontecer com os médios e pequenos produtores? Eles irão à falência. Para esses produtores, a situação será difícil, para não dizer impossível. Mas para os trabalhadores que ele empregava, será pior ainda, porque eles estarão sem emprego, na miséria. Como o senhor vê, não haverá igualdade nas trocas enquanto existirem classes. Sr. Marx, tudo indica que este vinho, um bálsamo para as nossas gargantas secas, está lhe provocando desvario, sabe? E se não houvesse livre concorrência? E se todos os produtores contassem com os mesmos recursos e condições de produção iguais, como o senhor defende? Acha mesmo que estaríamos diante de um vinho tão bom? A livre concorrência é boa para todos. Sem interferência do Estado, a tendência é que o mercado encontre um equilíbrio natural, com a máxima produtividade, preço justo e melhor qualidade. Como se uma mão invisível acomodasse a economia e os problemas da sociedade. A mão invisível do mercado, Sr. Smith, na prática, rouba os mais pobres. De que adianta aumentar a produtividade se quem ganha é um só? Se quem fica com os lucros é só o dono do capital. De um lado, temos os proprietários acumulando mais capital e renda. De outro, o aumento da pobreza e da miséria. Liberdade é também igualdade econômica. Como o senhor ousa falar em liberdade se não reconhece o direito dos cidadãos de terem propriedades? Se vai contra a liberdade individual prevista e garantida pelas leis. Ora, o que são as leis, Sr. Smith? Se não uma reunião de palavras cunhadas pela classe dominante em defesa da própria classe dominante. Liberdade é igualdade econômica, é satisfazer as necessidades de toda a sociedade. E a propriedade privada está na raiz da desigualdade, porque uns têm tanto e outros nada. E esses que têm tanto ainda podem explorar o trabalho daqueles que nada têm. O capitalismo não existe sem exploração do trabalho. Quer ver? Camarada garçom, por favor. Sim, pois não? Como é o seu nome, rapaz? É Wagner, senhor. Caro Wagner, pode nos dizer se esse é o primeiro trabalho? Não, na verdade, senhor, eu trabalhava com couro, fazendo todo tipo de artesanias. Aprendi com um mestre que morreu, mas me negou sua arte e seus instrumentos. Como é que viestes a trabalhar aqui, meu jovem? Desperdiçando as suas mãos fantásticas e talentosas servindo aqui numa estalagem? Sim, é que quando a colheita começou a cair, os camponeses deixaram de comprar os meus produtos. Tentei trabalhar numa fábrica, mas estavam contratando mais mulheres. Esse trabalho, jovem Wagner, lhe proporciona uma vida digna? Seus ganhos são justos? Eu durmo e me alimento aqui, mas meus pais e irmãos pequenos estão passando necessidade. Está vendo o resultado da autorregulação no mercado? Muito obrigado, rapaz. Por nada, licença. Como o senhor vê, diante das intempéries e instabilidades, são as classes menos favorecidas que mais sofrem. Sr. Marx, o senhor está olhando apenas para um momento passageiro da história. Em breve,
os benefícios da Revolução Industrial vão superar essa situação difícil que se abate sobre toda a sociedade. Esse e outros rapazes terão um bom futuro com as descobertas recentes. Nós que temos a oportunidade de viajar no tempo, sabemos que não será exatamente assim. Com licença. É Engels. Conhece? Já ouvi falar. Grande amigo. Sim, Quando vão reunir? Certo, sim. Vamos reproduzir o manifesto. Mas, Fred, você nem imagina com quem eu estou conversando. Não, errou. Eu estou dividindo mesa e vinho com o inimigo do povo. O senhor Adam Smith. Sim, pessoa com peruca, casaca e todas as suas teorias. É mais agradável do que eu poderia supor. Mas deixe-me agora continuar, que ele está ficando impaciente. Até breve, companheiro. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer esse invento. Mesmo nas minhas viagens do tempo, nunca vi um desses. Um telefone celular permite ouvir a voz e falar com pessoas que não estão aqui, que estão em outros lugares. Maravilha! Quanto tempo e dinheiro serão poupados? E olha que acabamento, que brilho, hein? Certamente não é uma invenção socialista. Não é. Sr. Marx, observando o que aconteceu na União Soviética, poderemos afirmar que o socialismo é uma utopia. A livre iniciativa foi sufocada. Isso levou à baixa produtividade da indústria e a um desenvolvimento pífio das forças produtivas. Um produto como esse realmente não poderia ser criado e fabricado num país socialista. O senhor bem sabe que a Revolução Russa transformou um Estado monárquico e semifeudal em uma potência industrial do século XX. Negar o desenvolvimento científico e industrial que a União Soviética teve é um erro histórico. Uma potência industrial? Tenha coragem de desvendar os próprios olhos, Sr. Marx. A economia russa não está entre as maiores do mundo. Além disso, esse processo de industrialização foi acompanhado de uma constante exploração dos trabalhadores que realizavam jornadas de trabalho de até 16 horas. Mas o mais grave, em nome de supostas conquistas sociais, a democracia foi atingida mortalmente. A União Soviética viveu isso. Infelizmente, vejo que esses acontecimentos ficaram inscritos na história do socialismo, Sr. Smith. Os erros cometidos por Stalin e outros líderes que deturparam minhas ideias e a de outros companheiros não podem ser repetidos. Se eu estivesse lá, talvez tudo tivesse sido diferente. Não, Sr. Marx. É uma utopia mudar a natureza humana. Se o senhor estivesse lá, o que poderia fazer? Porque as suas ideias negam a natureza humana, que é individualista. Por outro lado, Sr. Smith, em países que adotaram as suas ideias em nome da bandeira do livre comércio, os mais ricos se tornaram ainda mais ricos e os mais pobres miseráveis. Eles também favoreceram ditaduras em outros países, estiveram por detrás de vários regimes totalitaristas, financiando golpes e conflitos. Por isso eu lhe digo, democracia e liberdade são letras mortas no capitalismo. Sr. Marx, essa conversa poderia durar séculos ainda. O fato é que nem o senhor e tampouco eu estamos satisfeitos com os caminhos que as nossas teorias tomaram na prática. Sr. Smith, nisso estamos de acordo. Como digo, o que importa não é interpretar o mundo, mas transformá-lo. E parece que ainda não conseguimos. Pois é, como dizem neste tempo, chegou a hora. Nas minhas viagens pelo tempo eu consegui conhecer este invento. Dizem que é de um brasileiro. Brasileiro? Santos Dumont, um aviador muito útil. Por favor, a conta. Ele paga.
Gostaria de dar um passeio, Sr. Marx. Que tal andarmos por aí, talvez trocar umas ideias, descobrir até outros caminhos, outras soluções? Por que não? É pena que está chovendo um pouquinho. Senão poderíamos socializar o meu guarda-chuva. Partindo do senhor, eu tenho certeza. Mas eu queria dizer exatamente sobre essa questão das novas tecnologias. É. A partir delas, o que são Mas iniciativas pela sociedade individuais. como um todo. Sim, mas Sociedade como um essas todo. tecnologias, elas surgem a partir de iniciativas individuais. Mas Elas veja bem, poderiam tem que... remanejar essas questões de Veja problemas bem, que temos senhor nas Abad, nossas veja bem, senhor. Se tiver outras possibilidades. Sociedade.